Florence é uma cidade dos sonhos eternos. Era uma vez, localizado no coração da Toscana, a cidade nasceu nas margens do rio Arno. Florence, ou Fenzi, como os italianos chamam, foi fundada em 59 AC por Júlio César como um acordo para seus soldados aposentados. Ele o chamou de Florena, que significa florescimento, e floresceu sob o domínio romano. Suas ruas retas e layout da grade indicam sua origem clássica. Florence existe há séculos, começando como um pequeno posto avançado romano e depois se tornando uma fortaleza medieval governada por famílias nobres. Mas foi durante o Renascimento, que começou no século XIV, que a cidade realmente veio por conta própria. Tornou-se um centro de arte, filosofia e ciência. A família Médici, uma dinastia de banqueiros, subiu ao poder e se tornou os maiores clientes da cidade. Eles nutriram os talentos de pessoas incríveis como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Galileu. Florence se tornou o berço. As ruas do Renascimento se tornaram um palco grandioso para o renascimento do conhecimento e da beleza humano. Hoje, a cidade é um museu vivo, onde cada esquina está zumbindo com ecos do passado do Duomo. A catedral é a glória de Florença, elevando-se sobre o horizonte da cidade. Santa Maria del Fiore, carinhosamente conhecida como Duomo, é uma obra-prima da arquitetura gótica e renascentista. Foi iniciado em 1296 por Alfo Dumbo, e sua construção levou mais de um século. Por um longo tempo, a catedral ainda estava em andamento. Seu teto foi deixado aberto, esperando a solução de engenharia perfeita para finalizá-lo. Felizmente, Filippo Brunelleschi, um arquiteto inteligente e qualificado, apareceu e construiu a maior cúpula de tijolos da história. Esse feito incrível foi concluído em 1436. A Brunel House é uma das conquistas mais impressionantes da era do financiamento por causa de sua técnica única de tijolos de espinha de peixe. Esse design inteligente permitiu que ele permanecesse sem a necessidade de andaimes, o que tem sido mistério para os construtores há séculos. Os afrescos de Giorgio Vasari e Federico Zuccari são absolutamente impressionantes. Eles mostram o último julgamento girando no céu como uma visão celestial. Próximo. Você ficará surpreso com a bela catedral e o batistério de São João. Ele tem uma forma octogonal incrível e é um dos edifícios mais antigos de Florença, antes do Palácio do Duomo. Os portões dourados do paraíso, criados pelo escultor Lorenzo Ghiberti, são tão requintados que até Michelangelo os declarou dignos do próprio céu. Se você está em Florença, precisa ver o Ponte Vecchio, a ponte mais icônica de Florence. Ele abrange o rio Arno como algo de um conto de fadas, e foi construído em 1345 para substituir uma estrutura anterior destruída pelas inundações. Você vai adorar como é único. As lojas ao longo das bordas eram originalmente ocupadas pelos moradores da cidade. Açougueiros e curtidores, mas depois se transformaram em belas boutiques de joalheiros. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs estavam se retirando de Florença, eles destruíram todas as pontes da cidade, exceto o Ponte Vecchio. Dizem que o próprio Adolf Hitler ordenou que fosse preservado, fascinado por sua beleza. Hoje, a ponte é uma passagem romântica onde os amantes andam ao pôr do sol, e é um local bonito. Também é conhecido como a Ponte dos Arcos, e é um ótimo lugar para desfrutar de uma bela vista do rio e da cidade além. Na Piazza del Signoria, você encontrará um assento de poder, Palazzo Vecchio. Foi o coração da vida política de Florença por mais de 700 anos. Construído no final do século XIII como sede do governo da cidade, mais tarde se tornou lar dos duques de Quimo e Deze no século XVI. O palácio é decorado com as camadas de armas das poderosas guildas florentinas, que lembram a república comercial da cidade. O Gran Salão de Elianto Hall, a 500, é um espetáculo da grandeza renascentista. Seu teto e paredes são cobertos com afrescos de batalha em larga escala por Vasari. Alguns acreditam que o segredo das mensagens da palavra, a Califórnia trova, procura, está escondida nessas pinturas. Você ficará encantado ao saber que, do lado de fora do palácio, encontrará uma cópia de David, de Michelangelo, com orgulho, como se dissesse: estou aqui por causa da obra-prima de Leonardo da Vinci. Essa escultura notável ficou originalmente na cidade de Aichi, e agora você pode encontrar sua réplica no Tesouro da Galeria de Arte, que fica a uma curta distância das câmaras de Toi. Esta galeria é o lar de uma das coleções mais impressionantes de arte renascentista, então tenha certeza de, para levar algum tempo para explorar. Construído em 1560 pelo talentoso Giorgio Vasari, os escritórios de Vicenzi foram posteriormente transformados em uma bela galeria.
Imagine caminhar por seus salões sagrados, cercado pela elegância temporal do Renascimento. As paredes são adornadas com uma representação impressionante do nascimento de Vênus, e seus cabelos dourados agitam como uma onda sobre a qual ela está. A Anunciação de Leonardo da Vinci é uma bela pintura que brilha com uma luz especial e sobrenatural. Medusa, de Caravaggio, é tão cativante porque analisa todas as pinturas e esculturas com um realismo tão incrível. Toda pintura e escultura conta a história de uma época em que Florence era o centro cultural da Europa, o Palácio da Pena e os Jardins de Boboli, um maravilhoso legado que os Médici nos deixou. Por outro lado, você encontrará o belo e histórico Palácio da Pena. Este impressionante edifício costumava ser a Médici Royal Mansion. Foi originalmente construído para um banqueiro muito rico de Florence. Mais tarde, foi comprado por Eleonora de Arduini, esposa de Quimo Deixi, e se tornou a luxuosa casa da família. Atrás do palácio, você encontrará os Baboli Gardens, que se estendem por belos terraços. É como um pouco de oásis verde, com esculturas clássicas, fontes e jardins que são sempre bem guardados. As sebes foram projetadas no século XVI e são consideradas o padrão ouro para o design da paisagem europeia. Na verdade, eles foram a inspiração para os Jardins de Versalhes. Imagine passear pelos Jardins de Boboli ao anoitecer. No ouvido de sua mente, você quase ouve os sussurros da intriga da corte e o riso de nobres reuniões. Esses ecos dançam entre as imponentes ciprestes, a Basílica de Santa Croce e o Templo dos Gênios. Uma visita a Florence é incompleta sem prestar homenagem aos maiores artistas da cidade. A bela fachada de mármore branco da Basílica de Santa Croce é o local de descanso final de algumas pessoas verdadeiramente notáveis, incluindo Michelangelo, Galilei e Maquiavel. Na tumba de Michelangelo, projetada por Vasari, há uma escultura solene de 3 figuras: pintura, escultura e arquitetura, todos lamentando seu mestre perdido. Galileu, que já foi condenado pela Igreja por suas descobertas científicas, agora é homenageado sob o mesmo teto. E o mais importante é que Maquiavel, o mestre da arte política, também é reverenciado aqui. A cidade de Florença é um lugar especial, e seu legado é comemorado no livro De Prince. Ainda hoje, seu espírito pode ser sentido no coração daqueles que estão no poder. À noite, o brilho dourado das lanternas no rio reflete a beleza da cidade, e sua alma canta histórias de séculos passados. Do Palais Royal, você pode ver a última vista panorâmica da cidade, e é uma experiência bonita. Aqui, entre as ruas de paralelepípedos e paredes afresadas, Florence respira história. É uma cidade da arte, ambição e sonhos, onde toda pedra conta uma história, toda sombra mantém um sussurro, e todo batimento cardíaco ecoa o ritmo do Bom Fents, renascentista de Budapeste. Cidade das luzes e lendas. Era uma vez nas margens do poderoso rio Danúbio, havia uma cidade de grandeza e mistério. Aqui, a história e a lenda estavam entrelaçadas como fios de ouro em uma tapeçaria real. Era Budapeste, a pérola do Danúbio. Os imperadores caminharam aqui, os artistas sonhavam aqui, e o passado paira em todo beco sombrio e cúpula brilhante. Budapeste tem uma história rica, começando como 3 assentamentos separados, Pragas de Buda e Abe Buda. Os romanos foram os primeiros a estabelecer um assentamento aqui, chamando-o de Eto Kinon. Ele prosperou como posto avançado militar com torres e anfiteatros. Séculos depois, os magiares chegaram. Eles eram os ancestrais dos húngaros modernos. Eles fundaram o reino sob liderança de seu primeiro rei, Stephen I. A cidade passou por muito ao longo dos anos, mas sempre encontra uma maneira de perseverar. Já passou por invasões mongol, domínio otomano e Habsburgs. Cada época deixou sua marca e cada uma contribuiu para tornar Budapeste a cidade única e bonita que é hoje. Em 1873, Buda e Budana foram reunidos, unindo a cidade na Cisjordânia com o lado leste, onde Danu já havia se tornado um com Pragas. Quando o sol se põe sobre esta bela cidade, vamos dar um passeio de lazer pelo coração de Budapeste. Aqui, descobriremos os Marcos T. Hatch se tornou sinônimo de charme da cidade. Ouviremos as histórias da história em todas as pedras e veremos a beleza da luz suave da cidade. Nossa jornada nos levará ao encantador Castelo de Buda, um lugar onde os reis uma vez governavam, localizados na ilha de Budapeste. Empoleirado no topo de Castle Hill, o lindo castelo de Buda olha para a cidade como um gigante gentil. À noite, suas cúpulas e pináculos são lindamente iluminados, criando uma atmosfera mágica. Este majestoso palácio, onde os reis húngaros moravam, ficava por séculos, observando impérios subirem e cair, e os artistas vêm e vão.
Os poetas encontraram santuário dentro de suas paredes aconchegantes. Originalmente construído no século XIII, após a invasão mongol, o castelo foi amorosamente reconstruído e expandido inúmeras vezes. A influência de cada época pode ser vista em suas belas características góticas, renascentistas e barrocas, uma prova dos muitos governantes que cuidaram disso ao longo dos anos. Durante a era otomana, foi usado como uma cidadela. Mais tarde, sob o domínio de Habsburgo, foi transformada em uma bela residência real. Hoje, é o lar de dois lugares maravilhosos, a Galeria Nacional Húngara e o Museu Histórico de Budapeste. O museu é como uma cápsula do tempo, com seus corredores de pedra que carregam o espírito do passado. Dê um passeio pelos pátios e você ouvirá os ecos da história. Imagine o som de espadas conflitantes e vestidos de seda farfalhar, juntamente com os sussurros de tribunais nobres dos terraços. Você pode ver a cidade em todo o seu esplendor de tirar o fôlego. O Danúbio fica como uma fita prateada sob o céu estrelado, e o Bastião do Pescador é como algo fora de um conto de fadas. A uma curta distância do Castelo do Buda, você encontrará o Bastião do Pescador. É um lugar que parece ter saído diretamente de um livro de histórias, como se fosse um personagem que saltou da página e para a realidade. Suas 7 torres, cada uma representando uma das 7 tribos Magar que vieram para fundar a Hungria, subirem em curvas suaves para revelar uma das vistas mais espetaculares do mundo. Construído no final do século XIX, este belo edifício neo-romano nunca foi destinado a batalhas. Em vez disso, foi construído para celebrar a beleza da cidade e homenagear o pescador que uma vez corajosamente defendeu essa parte dos muros medievais. Os arcos dos terraços do bastião enquadram um belo panorama do prédio do parlamento, e a magnífica estátua de Saint Stephen I, o primeiro rei a converter a nação para o cristianismo, fica sobre os telhados da Praga no centro. Sua figura de bronze, banhada em luz dourada, parece olhar eternamente para a cidade que ele governou, a igreja, cuja joia principal é Buda sob as torres de vigia da Bazana do Pescador. Você também verá a Igreja de Matias, uma obra-prima gótica com um teto coberto com azulejos coloridos que brilham como escalas de dragão. Sua história é tão rica quanto sua ornamentação. Testemunhou coroações, casamentos reais e até um período de transformação em uma mesquita sob o domínio do Império Otomano. O belo edifício foi fundado no século XIII e mais tarde decorado com enrolados afrescos e vitrais, cada um contando uma história sobre o passado da Hungria. O imperador Franz Joseph e a imperatriz Elizabeth estavam lá, e eles foram coroados como governantes da Hungria. Este foi um ponto de virada na história da Áustria-Hungria. Entre você verá altares dourados e pinturas celestiais. Este é o santuário de fé e habilidade. Este é o Parlamento Húngaro, o Palácio da Democracia, na margem oposta do rio. O Parlamento Húngaro é um edifício verdadeiramente notável. Suas pináculos neogóticas chegam em direção ao céu, inspiradas no Parlamento Britânico. Esta bela maravilha arquitetônica foi concluída em 1904 e se tornou o maior edifício da Hungria e a sede de seu governo. Seus salões são decorados com tetos deslumbrantes de folhas de ouro, grandes escadas e belos candelabros reais. Mas sua posse mais valorizada é a coroa sagrada da Hungria. Esta relíquia sagrada, usada por séculos pelos reis do país, é mantida sob uma cúpula de vidro para protegê-la. É um símbolo da soberania e força da Hungria. Quando a noite cai, o parlamento é lindamente iluminado por sua reflexão, ondulando nas águas do Danúbio. É uma visão verdadeiramente de tirar o fôlego que levará até o fôlego do viajante mais cansado. A ponte de corrente é um símbolo de unidade que conecta Budapeste e Pécs. É uma estrutura icônica, um verdadeiro milagre de 19. A engenharia do século do TH que se juntou às duas metades para sempre. Foi projetado pelo talentoso engenheiro inglês William Tierney Clark e concluído em 1849. Você ficará encantado ao saber que esta ponte de suspensão foi a primeira travessia permanente do Danúbio na Europa. Bem-vindo à Hungria! Quando você chegar, você verá 2 leões de pedra na entrada. Eles estão vigiando a cidade há muito tempo, como guardiões silenciosos. A ponte passou por muita coisa, incluindo guerras e revoluções, mas ainda está forte, mostrando quão resiliente e unida as pessoas são. Se você atravessar a noite, sentirá a energia vibrante de Budapeste debaixo dos pés. A história da cidade está amorosamente entrelaçada com as pedras sob seus pés. Monumento quadrado dos heróis à alma da nação. No final da Andrássy Avenue, a Hero Square é uma homenagem orgulhosa aos maiores líderes da Hungria. Monumento do Milênio. Concluído em 1906, celebra 1000 anos da vida do país.
Com estátuas de nossos bravos reis guerreiros e combatentes da liberdade ao redor da imponente coluna do arcanjo Gabriel, que mantém a coroa húngara no sótão, este vasto quadrado é um local solene de lembrança e um local de encontro animado onde história e a vida moderna se fundem em um abraço eterno. É uma cidade de luzes e lendas, e estamos muito felizes em compartilhar com você. Quando o sol se põe e a cidade vai dormir, o rio Danúbio está todo iluminado, mostrando as luzes cintilantes de pontes e palácios. Você pode ouvir os sons suaves da música de violino de um café na costa, e as luzes quentes das lâmpadas de rua de Budapeste fazem com que pareça noite. Neste lugar bonito, você pode vislumbrar imperadores e poetas do passado, e eles compartilharão suas histórias com quem estiver disposto a ouvir. A história não é apenas algo que lembramos, nós sentimos, veja e respiramos todos os dias. Está lá em todos os cantos, em todas as ondas do rio, e em todas as pedras que existe há muito tempo. Budapeste é mais do que uma cidade, é um sonho tornado realidade. É uma nádega encantadora do passado e do presente, convidando todos que vêm aqui para se perder em seu abraço atemporal. Jô, estou tão animado para falar sobre a bela cidade de Budapeste. É como a pérola do Adriático, e é tão impressionante quanto Dubrovnik. Há muito tempo, nas margens afundadas do Adriático, nasceu uma bela cidade de pedra e mar. Dubrovnik, a pérola do Adriático, cresceu para fora da bela reunião de terra e ondas. É uma fortaleza de beleza e resiliência, com uma história que remonta ao século VII. Naquela época, os refugiados da cidade romana de Epidor procuraram refúgio na ilha rochosa conhecida como Lá. Com o tempo, esta pequena comunidade se juntou às comunidades eslavas no continente. Juntos, eles construíram uma das repúblicas marítimas mais fortes do Mediterrâneo. Durante séculos, prosperou como sua própria cidade-estado chamada República de Ragusa. Foi um grande negócio, até rivalizando com Veneza. Ele ficou forte através do comércio, diplomacia e um forte amor pela independência. Sua marinha navegou ao redor do mundo, espalhando sua influência. Seus estudiosos se envolveram em debates animados com algumas das mentes mais brilhantes, e suas paredes permaneceram firmes contra as marés da história, mesmo quando terremotos, guerras e cercos testaram sua força. Dubrovnik estava como uma cidade onde o passado e o presente se entrelaçam em uma dança eterna. Quando a brisa adriática carrega os aromas refrescantes de sal e citros através de suas ruas antigas, vamos passear pelas maravilhas de Dubrovnik, onde você pode desfrutar da beleza da cidade. Cada pedra aqui tem sua própria história para contar, e é tão adorável imaginar os contos que eles poderiam compartilhar se pudessem falar. As paredes de Dubrovnik estão entre as fortificações medievais mais confiáveis do mundo. Construídos entre os séculos XII e XVII, eles se estendem por quase 2 quilômetros. Seus altos bastiões e torres de vigia permanecem como sentinelas silenciosas no cenário dos séculos que passam, um belo lembrete da resiliência da ingenuidade humana e da importância da história em nossas vidas. Do topo das paredes, você pode desfrutar de uma vista de tirar o fôlego dos telhados de terracota da cidade velha, o sol brilhando no azul adriático atrás deles, e a silhueta da ilha de Lrão descansando no horizonte. Essas paredes, uma vez patrulhadas por guardas vigilantes, bravamente suportaram cercos, tempestades e até fogo de canhão, protegendo a cidade e sua habitação. E tantos após invasões venezianas. Quando o sol se põe, o brilho suave do sol poente lança uma luz quente e convidativa nas paredes, e os sons suaves do mar e os pássaros se misturam no ar. Aqui, os ecos dos tempos antigos e os contos de cavaleiros, nobres, comerciantes e poetas ganham vida. Eles olharam para o vasto mar, sonhando com terras distantes, exatamente como hoje. Stradum, a rua principal da encantadora cidade velha no coração de Dubrovnik, é um lugar onde a história e a cultura se entrelaçam. Imagine uma bela avenida de calcário polido que brilha como mármore sob o brilho quente das lanternas noturnas. O que antes era um canal raso que separava o assentamento original do continente agora foi preenchido, criando uma conexão que aproxima a comunidade. Durante o século XII, Stradum se tornou o coração vibrante da cidade, alinhado com elegantes edifícios de baro, cafés encantadores e lojas artesanais. É um lugar onde a alma de Dubrovnik realmente ganha vida. Durante o dia, está cheio da alegre conversa de viajantes e do delicioso aroma de doces frescos. À noite, sussurra gentilmente, como um segredo compartilhado por aqueles que já estiveram lá antes. O farfalhar de mantos dos tempos antigos ecoa através das paredes, contando histórias de uma rica história. O Palácio do Reitor é um lugar cheio de história e charme. É um lugar onde os nobres esquecidos moravam uma vez,
onde os comerciantes planejaram sua próxima jornada em segredo e onde os foliões comemoraram sob o céu Adriático. O palácio tem sido um centro de sabedoria e poder há séculos, com os governantes segurando a corte e os embaixadores se reunindo lá. Hoje, é uma prova do passado, um lugar onde a história e a cultura ganham vida. Este belo edifício gótico renascentista abrigava o governo da República de Ragusa. O reitor eleito era como um servo do povo, não um rei. Foi construído no século XV, e seus salões viram muita intriga política, revolta diplomática e turbulência política ao longo dos séculos. A República era um tipo diferente de lugar. Preferia a diplomacia à guerra, e garantiu que isso sobreviveria por ser astuto. Hoje, o palácio é o lar de um museu cultural e histórico. Seus salões majestosos ecoam a herança da Era de Ouro de Dubrovnik. Entre descubra o passado como uma tapeçaria, mapas antigos, móveis intrincados e retratos de governantes sábios. O Mosteiro Franciscano, um santuário de conhecimento, está escondido perto da entrada da Cidade Velha. É um refúgio tranquilo entre as ruas movimentadas de Dubnik. Você encontrará um tesouro da história nas galerias cobertas sombreadas por colunas feitas de pedra fina. Bem-vindo a uma das farmácias mais antigas da Europa. Está aqui desde 1317, fornecendo medicamentos por mais de 7 séculos. A biblioteca do mosteiro é como uma baú de conhecimento. É o lar de manuscritos antigos que carregam consigo sinceros contos da ciência, filosofia e a arte da cura, que foram passados com amor ao longo dos anos. A igreja do mosteiro, decorada com esplendor barroco, é um lugar tranquilo onde os visitantes podem desfrutar de uma meditação tranquila. Seu pátio tranquilo é um espaço acolhedor para os viajantes cansados pararem, respirarem e ouvirem os sussurros gentis da história do histórico Forte Louvre em Gibraltar. De pé orgulhosamente em um afloramento rochoso do lado de fora dos muros da cidade, Forte Louvre é um símbolo do desafio de Dubrovnik e é conhecido com carinho como Gibraltar de Dubrovnik. Esta bela fortaleza foi construída no século XI para proteger a cidade da agressão veneziana. Suas paredes, que são impressionantes de 12 metros de espessura no lado da Árvore do Mar, viram muita ação ao longo dos anos, incluindo muitas batalhas e cercos. Mas está em suas partes inclinadas que realmente vemos o incrível poder de inteligência e arte que floresceu hoje. É um lugar onde o Hamlet de Shakespeare ganha vida. As pedras antigas parecem sussurrar histórias atemporais, e as palavras do grande bardo ecoam através do mar Adriático, estendendo-se até onde os olhos podem ver. O espírito de resiliência em Dubrovnik é palpável na brisa suave do mar. Venha comigo, e eu mostrarei um lugar onde a história e a lenda se entrelaçam. Aqui, o passado continua sendo presente, observando e esperando. Ilha de Barro Sussurrando é uma fuga mística além dos muros. Através das águas cintilantes do Adriático, fica a Ilha de Loon, um santuário de vegetação exuberante e lendas sussurradas. Uma vez, este lugar serviu como um heaven para a nobreza de Dubrovnik. A ilha está envolvida em uma bela tapeçaria de mitos e mistérios, esperando para serem explorados. Disse que Richard Lionheart, que voltou das cruzadas, foi naufragado aqui. Felizmente, ele conseguiu encontrar abrigo à sombra de Olive Groves e Roque Shores. Agora, o mosteiro beneditino do século XI está em solidão silenciosa, suas ruínas cobertas com videiras e o próprio tempo. Mas Laon também é um local de maldições e segredos. A lenda alerta que aqueles que tentam reivindicar a ilha por si mesmos sofrerão infortúnios. Talvez seja por isso que continua sendo um reino intocado da natureza. Venha, junte-se a nós em um lugar onde os pavões vagam livremente e o Adriático sussurra histórias antigas para quem ouve. Venha ver a beleza da cidade de Dubrovnik à noite, quando as lanternas piscam em suas ruas antigas, lançando reflexões douradas no mar a partir do auge das paredes da cidade. A vista é pura mágica, torres iluminadas, lapidação suave de ondas na pedra. O zumbido da cidade atemporal, cobrindo o ritmo das noites aqui na pérola do Adriático, é como um abraço caloroso e amigável. A história não é apenas preservada aqui, é vivido, respirado e querido. O cheiro de sal na brisa e o riso dos viajantes são como um abraço caloroso, recebendo você nesta comunidade amorosa. Dubrovnik é um sonho feito de pedra e mar, um lugar onde o passado e o presente andam de mãos dadas, convidando todos os que o visitam para fazer parte deste mundo de amor e calor. Eu gostaria de compartilhar com você o conto eterno da adorável cidade de Atenas, o berço da civilização da Europa Ocidental. Hoje à noite, vamos passear por Atenas, a cidade antiga onde nasceram filosofia, democracia e arte.
Com suas ruínas afundadas, tabernas aconchegantes e rica mitologia, Atenas mantém histórias de deuses, filósofos e heróis. Feche os olhos e deixe essa jornada levá-lo ao coração da Grécia. Venha comigo, e eu mostrarei um lugar onde a história sussurra em todas as pedras. Imagine um lugar onde as viagens no tempo e a lenda se entrelaçam. Isso é Atenas. É uma das cidades mais antigas do mundo, com uma história que remonta a mais de 3.000 anos. A cidade recebeu o nome da deusa Atena, que, segundo o mito, deu à cidade uma oliveira, simbolizando paz e prosperidade. Atenas se tornou um centro de aprendizado, culturas e autoridades da Grécia Antiga. A Grécia, em sua era de ouro durante o século V AC, era um lugar bonito para morar. Atenas era uma cidade especial durante esse período. Florou sob liderança de Péricles, que supervisionou a construção de alguns de seus marcos mais emblemáticos. Foi também o lar de muitos grandes filósofos, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Os ensinamentos desses filósofos tiveram um enorme impacto no pensamento ocidental, mesmo após o declínio da Grécia clássica. Atenas permaneceu um farol de significado cultural nos períodos helenísticos, romanos e romanos. Monumento da glória do período bizantino, onde deuses e mortais se encontram. Nossa jornada começa com a Acrópole de uma colina rochosa, coroada com Pânon e outros templos antigos. Ao subirmos os degraus de mármore, seguiremos os passos dos antigos atenienses que vieram aqui para homenagear seus deuses. O Pânon, dedicado a Atena, fica orgulhosamente no centro, suas colunas dóricas brilhando sob o céu. Construído entre 447 e 432 AC, o belo Templo de Luar é uma prova do incrível talento arquitetônico dos gregos antigos. Localizado perto de Erictium, é o lar de estátuas das donzelas de Carid que apoiam graciosamente o teto da varanda, acrescentando um toque de elegância a este local sagrado. Reserve um momento para apreciar a visão de tirar o fôlego da ampla cidade abaixo, onde a vida moderna se entrelaça com as ruínas antigas que resistiram ao teste do tempo. A Acrópole tem sido uma testemunha de tantos momentos da história, desde celebrações jubilantes até os julgamentos da guerra. A antiga Ágora era um centro vibrante de filosofia e religião, um lugar onde as ideias se enraizaram e ajudaram a moldar o mundo como a conhecemos. No sopé da Acrópole está a antiga Ágora, uma vez o centro da vida política, comercial e social. Imagine Sócrates participando de debates sob pórticos ou cidadãos se reunindo para votar em questões importantes. É aqui, no próprio lugar onde as pessoas livres se reuniram para discutir e decidir seu futuro, que nasceu o conceito de democracia. Andamos pelas ruínas de Soatos, e podemos ver as colunas reconstruídas. Agora, um museu exibe fatos do passado de Atenas nessas colunas. O Templo de Astos, que tem sido cuidadosamente preservado ao longo dos anos, é uma prova do profundo compromisso da cidade com o artesanato e a engenhosidade. O distrito do Plá é como um abraço caloroso, onde charme e tradição o recebem de braços abertos. Estamos dando um passeio de lazer pelo Plá, o distrito mais antigo de Atenas, com suas encantadoras ruas estreitas e de paralelepípedos enrolando entre belas casas neoclássicas. As ruínas antigas conhecidas como o Quarto dos Deuses são uma prova da rica história e da vibrante vida cotidiana do Plá. O doce aroma de jasmim e o cheiro fresco de pão recém-assado enche o ar enquanto caminhamos pelas ruas encantadoras. Passamos lojas pitorescas que vendem joias e cerâmicas artesanais, e músicos de rua tocando músicas gregas tradicionais criam um cenário sereno para nossa caminhada. Paramos em uma taberna aconchegante, onde os habitantes locais se reúnem para copos de ouzo e placas de souvlaki e spanakopita. O templo do Olímpico Zeus é um tributo humilhante ao rei dos deuses. Em seguida, vamos ver o incrível Templo Olímpico. Era o maior templo de Zeus na Grécia no século VI AC, e foi finalizado pelo imperador romano Adriano no século II DC. O templo foi dedicado a Zeus, rei dos deuses. Apenas algumas de suas altas colunas coríntias permanecem, mas elas ainda são realmente grandes. Isso faz você imaginar como deve ter sido a estrutura orgulhosa quando estava de pé. Quando o vento enferruja as colunas, é como as orações e sacrifícios oferecidos aqui ainda estão sendo ouvidos. As pessoas vieram aqui procurando o favor do poderoso Zeus. Os jardins nacionais são um refúgio pacífico onde a natureza e a tranquilidade abundam. Por um momento de serenidade, entramos no exuberante oásis verde no coração da cidade. Originalmente encomendado pela rainha Amalia no século XIX, os jardins abrigam caminhos sinuosos, ruínas antigas e plantas exóticas. Enquanto passeamos na sombra das palmeiras, os sons do canto dos pássaros e uma fonte borbulhante acalmam a alma.
A fragrância de flores florescendo enche o ar. O enferrujado suave das folhas nos chama a tomar um momento e apreciar o esplendor da natureza. Tagma Square é o coração espancado de Atenas modernas, onde a tradição e a inovação se entrelaçam. Quando saímos dos jardins, somos recebidos pela energia vibrante da Sintagma Square. Aqui, o coração de Atenas moderno bate com o parlamento helênico, o ex-palácio real e a cerimônia de mudança de uma hora. Os soldados de elite de Evzona, adornados em seus uniformes tradicionais, marcharam em perfeita harmonia, um testemunho das raízes profundas de nossa nação. A praça é um lugar onde as pessoas se reúnem para celebrar e protestar, mostrando a força e o espírito do povo grego. É um lugar onde a beleza, a sabedoria e a resiliência de Atenas estão em exibição. Quando terminamos de explorar Atenas, reserve um momento para apreciar as luzes vibrantes da cidade e as ruas movimentadas. Atenas é um lugar onde o passado e o presente se reúnem em perfeita harmonia. É um testamento vivo do espírito humano, um lugar onde a sabedoria antiga continua a inspirar a vida moderna. Hoje à noite, deixe o espírito de Atenas guiar seus sonhos. Eu sei que você vai gostar deles, porque eles serão cheios de conhecimento, aventura e a beleza temporal da cidade que deu à luz tanto que valorizamos. Bons sonhos, querido viajante das antigas maravilhas de Barcelona e sonhos de arte do Mediterrâneo. Vamos passear pelas ruas movimentadas de Barcelona, uma cidade onde arte, história e charme mediterrâneo se fundem em uma sinfonia de cor e vida. Você vai gostar de ver catedrais góticas e arquitetura peculiar Gaudí, e o Barcelona o encantará a cada passo. Feche os olhos e deixe a brisa suave do mar e os belos sons da música flamenco guiarem sua jornada. Imagine-se em Barcelona, uma cidade com uma história rica. Suas paredes antigas protegem séculos de história, e a cidade é um lugar de grande beleza. A origem de Barcelona remonta aos tempos antigos, quando os ibéricos se estabeleceram lá. Mais tarde, os romanos chamaram Bino. No período medieval, a cidade floresceu como um poder marítimo. Seu bairro gótico se tornou um centro político e religioso. Ao longo dos séculos, o Barcelona se tornou um vibrante centro de cultura e inovação, desempenhando um papel fundamental no renascimento catalão e no movimento modernista. Imagine passear pela cidade à noite, os sons de mercados medievais movimentados, o riso de marinheiros que retornam ao porto, e o zumbido dos artistas pintando nos cantos da rua. Lambla, o batimento cardíaco da cidade, é onde a vida se desenrola sob árvores simples. Começamos nossa jornada ao longo de Lambla, uma animada avenida que se estende da Plaza Catalunya até a orla. A luz suave das lâmpadas de rua ilumina as barracas de flores, criando uma atmosfera mágica. Imagine passear por uma cidade encantadora, com terraços, cafés e artistas de rua entretendo transeuntes. O ar está cheio de aromas reconfortantes de flores frescas e castanhas assadas, chamando-nos para dar um passeio de lazer. Não podemos deixar de ser atraídos para o vibrante mercado de Labária, com suas janelas iluminadas exibindo uma variedade de frutas frescas, frutos do mar e carnes secas. E quem pode resistir à tentação de experimentar o delicioso Yamone Bico, com seu sabor rico e salgado que nos lembra Barcelona? Os tesouros culinários do bairro gótico são uma caminhada no próprio tempo. No coração do bairro medieval, nos encontramos em um mundo onde segredos do passado sussurram através dos tempos. As ruas estreitas e os edifícios antigos criam um labirinto de admiração, e os ecos suaves dos passos em paralelepípedos aumentam a atmosfera mágica. As paredes das igrejas seculares parecem ter segredos, esperando para serem revelados. No coração do trimestre está a Catedral de Barcelona, suas torres chegando ao céu. Ao explorar o trimestre, você encontrará pátios escondidos, pequenas fontes e cafés aconchegantes, onde os habitantes locais se reúnem para conversas noturnas. Plaza del Rei, que costumava ser o Palácio Real, tem um sentimento de grandeza e história. Depois de ver banquetes e proclamações reais, o Kings Park parece muito singular. Do País das Maravilhas, nossa próxima parada é Parkville, que foi projetada pelo arquiteto visionário Anton Gaudí. Na entrada, somos recebidos pela icônica fonte de mosaico de dragão. Seus azulejos coloridos brilham ao luar. O parque é uma paisagem fabulosa com caminhos sinuosos, esculturas lúdicas e formas orgânicas que se encaixam perfeitamente no ambiente natural. Há um banco decorado com fragmentos de cerâmica. Você não acha que a vista da cidade abaixo é absolutamente deslumbrante? E o som das palmeiras, farfalhando na brisa e na música de guitarra distante? É como uma atmosfera mágica de calma. La Sala é uma obra-prima familiar. É um trabalho eterno em andamento.
Nenhuma visita a Barcelona estaria completa sem admirar a criação mais ambiciosa e icônica de La Sala, família Gaudí. A construção começou em 1882 e continua até hoje. A basílica é uma prova da visão e dedicação do arquiteto. Quando você fica na frente, suas fachadas intrincadas contam histórias de fé na natureza e na criatividade humana. No interior, as colunas se assemelham a árvores altas, e os vitrais banham o espaço em um caleidoscópio de cores. Você pode sentir uma sensação de admiração no ar, como se o próprio tempo parasse para admirar a beleza de Barrel Beach, onde a cidade encontra o mar e as ondas levam seus sonhos para a costa. Dirigimos para Barellan Beach, onde o som suave de ondas gentilmente lambendo a costa é como uma brisa quente e curadora que acalma a alma. O luar dança no mar Mediterrâneo, e uma brisa salgada traz a fragrância refrescante do oceano. Casais passeam ao longo do passeio, suas risadas flutuando de restaurantes de peixes próximos. Sentamos na areia macia, mergulhamos os dedos dos pés em seu calor e olhamos para o horizonte, onde o mar parece se esticar, esticando nossos corações também. Imagine-se na bela noite de flanco em Elborn-Elborbor, onde a paixão se acende à noite no vibrante bairro Elborn-Elborbor. Nós nos encontramos com o desempenho íntimo da flanco. O dedilhado de um violão, o bate-papo rítmico e a voz com alma de um cantor enchem o salão de emoção. O dançarino se move com precisão e graciosidade, e é fácil ver por que esse desempenho é tão especial. Seus movimentos graciosos contam uma história de amor, saudade e resiliência. Quando a nota final desaparece, o público explode em aplausos. Saímos, para o ar refrescante da noite, nossos corações ainda batendo no ritmo do flamenco, o espírito de Barcelona, onde dançarinos dançam com amor. À medida que nossa jornada pela bela cidade de Barcelona chega ao fim, somos lembrados da incrível mistura de história da arte e paixão que experimentamos. Assim como o sol está começando a se pôr, somos tratados com uma visão mágica, as luzes brilhantes da cidade, refletindo no mar. Barcelona não é apenas ver sua atração. Trata-se de sentir a energia da criatividade que flui pela cidade. Hoje à noite, a paixão que enche as ruas chegará ao seu coração. Deixe o espírito de Barcelona inspirar seus sonhos, enchendo-os com as cores vibrantes, sons melódicos e charme atemporal de uma cidade que capturou o coração das gerações. Caro viajante, sobre as maravilhosas maravilhas de Amsterdã, a cidade de canais, tulipas e charme atemporal. Hoje à noite, vamos navegar pelos encantadores canais de Amsterdã, uma cidade onde as bicicletas deslizam pelas casas históricas e o perfume de tulipas enche o ar. Das maravilhas da Era de Ouro aos cafés acolhedores, Amsterdã é um lugar onde o tempo parece desacelerar, apenas o suficiente para permitir que você absorva tudo. Ei, você! Estrela brilhante, venha comigo enquanto eu levo uma jornada para uma cidade de beleza tranquila e maravilha cultural. Imagine uma cidade construída sobre a água, onde canais e pontes tecem uma tapeçaria de maravilhas. Isso é Amsterdã. Países Baixos. Sua história começou no século XII como uma pequena vila de pescadores no rio Amstel. No século XVII, havia se tornado um grande centro comercial durante a Era de Ouro holandesa. Comerciantes, artistas e exploradores trouxeram riqueza e inovação, transformando a cidade em um dos centros comerciais mais importantes da Europa. Estrela brilhante, então, feche os olhos e deixe essa jornada levá-lo a uma cidade de beleza tranquila e maravilha cultural. Imagine passear pelas encantadoras ruas de Amsterdã à noite, o brilho suave dos canais iluminando seu caminho. Imagine as docas animadas, uma vez movimentadas com especiarias, têxteis e tesouros de terras distantes. Agora, imagine os artistas que, com paixão e habilidade, criaram obras-primas que refletirão para sempre a beleza da cidade. Quando começamos nossa jornada, somos recebidos a bordo de um veleiro aconchegante, sua estrutura de madeira refletindo a beleza encantadora da cidade. Raificando enquanto desliza suavemente pela água, os canais da Unesco World Heritage listados cruzam a cidade, alinhados com belos edifícios do século XVII. Casas de centenário e pontes arqueadas, reflexões de lâmpadas de rua, piscaram na superfície. Estamos navegando com casas com um brilho quente e dourado, e todos estão decorados com vasos de plantas e bicicletas estacionadas ao longo das margens. É tão pacífico ouvir o suave lapidação de água ao lado de um barco. Cada canal conta uma história sobre a herança marítima da cidade, e tudo é tão adorável. Suas vias navegáveis, uma vez cheias de navios de carga, carregando bens exóticos. A Anne Frank House é uma janela para a história onde a coragem e a esperança são preservadas. Nossa próxima parada é a Anne Frank House, um local de lembranças e reflexão durante a Segunda Guerra Mundial.
Anne Frank e sua família se esconderam aqui em um anexo secreto durante a Segunda Guerra Mundial, e é dentro desses muros que ela manteve seu famoso diário. Quando entramos nas tábuas do chão e salas pouco iluminadas, levando-nos de volta aos tempos de medo e perseverança, leremos as páginas preservadas de seu livro. Cheio de sonhos de liberdade, o diário nos lembra o poder duradouro da esperança e a importância de lembrar o passado. Jordan é uma área encantadora de joias escondidas, onde a arte floresce, a música é abundante e a sociedade próspera. Andamos pela Jordânia, uma área que uma vez abriga os moradores da classe trabalhadora, agora um vibrante centro de criatividade e charme, com ruas estreitas alinhadas com lojas de artesanato. Galerias e cafés onde os locais bebem café à luz de velas são alguns dos destaques. Paramos em um café aconchegante nas margens do canal, onde o aroma de café recém-fabricado e crostas flutua no ar. Os músicos tocam suavemente enquanto suas músicas se misturam com o riso de amigos se reuniram para conversas noturnas. O espírito boêmio da Jordânia está vivo e bem, criando uma atmosfera de calor e comunidade para os refugiados. Um tesouro de arte, onde você encontrará obras-primas que contam a história de uma nação. Nossa aventura continua no Museu Rijks da grande instituição, onde encontraremos arte da Era de Ouro holandesa. Quando entramos, a iluminação suave e os tetos altos criam uma bela atmosfera que homenageia as obras-primas de Rembrandt. As pinturas da antiguidade de Van Gogh adornam as paredes, cada pincelada contando uma história de vida de luz e legado. Night Watch é uma pintura famosa da milícia da cidade, com seu dramático uso de luz e sombra que cria um maravilhoso senso de movimento, e o objetivo do museu é a porta de entrada para a alma artística de Amsterdã, preservando séculos de conquista cultural. Bloemen celebra um jardim flutuante em flor, onde as tulipas florescem e sonham. S da primavera ganha vida. Em seguida, visitaremos Bloemen para celebrar o único mercado de flores flutuantes do mundo. Em tendas flutuando nas barcaças ao longo do canal Oudesvai, você encontrará tulipas em todas as tonalidades que se possa imaginar, junto com narcisos e jacintos. A fragrância de flores frescas enche o ar. As cores vibrantes são como um belo caleidoscópio enquanto passeamos pelo mercado. Escolhemos um buquê de tulipas, um símbolo da profunda conexão de Amsterdã com a natureza e a renovação. Vemos bicicletas e pontes, o ritmo da cidade onde a vida flui graciosamente. Em duas rodas, continuamos nossa jornada. As bicicletas são um modo de transporte preferido em Amsterdã. Pedalando pelas ruas de paralelepípedes. Passamos sobre pontes arqueadas e os trilhos são decorados com flores. Podemos ouvir o gentil tinkle of bicycles e o som do vento em nossos ouvidos. Isso cria um ritmo pacífico. Cada turno abre uma nova perspectiva, um canal tranquilo refletindo o céu noturno, uma fileira de casas de duas águas inclinando-se um pouco como se compartilhasse segredos e um músico de rua tocando uma música suave. A cidade está viva. Seu charme faz parte da vida cotidiana, e o espírito de Amsterdã está por toda parte. Aqui, liberdade, arte e beleza se juntam. Quando sua jornada por Amsterdã termina, dê uma última olhada nos canais da cidade, brilhando sob o luar. Amsterdã é um lugar onde a história é preservada em sua arquitetura, arte e seus habitantes. É uma cidade que convida você a se perder em sua magia silenciosa. Hoje à noite, deixe o espírito de Amsterdã inspirar seus sonhos, enchendo-os de criatividade, tranquilidade e a beleza temporal de uma cidade construída sobre a água. Bons sonhos, querido viajante. Praga, a encantadora cidade de Spiers, espera você. Vamos dar uma caminhada iluminada pela lua em Praga, uma cidade com catedrais góticas, ruas de paralelepípedos e castelos de conto de fadas que sussurram contos de reis e rainhas. Praga, a cidade de 100 especiarias, é um lugar onde a magia está no ar e a história parece uma presença viva e respiratória. Deixe-se encantar com esta bela jornada. Praga é uma cidade de legends, onde a história e o mito se entrelaçam. Suas origens remontam a mais de 1000 anos nas margens do rio Vltava, onde as primeiras flores floresceram. No século XIV, sob Carlos IV, Praga havia se tornado a capital do Sacro Império Romano e o centro cultural da Europa. A história da cidade é como uma rica tapeçaria, com fios de alquimistas medievais, dinastias reais e revoluções políticas. É uma história que se estende da grandeza dos reis tcheco até a coragem da Revolução de Veludo. Ao chegarmos ao local onde as estátuas de pedra guardam os segredos do rio, começaremos nossa jornada na famosa Ponte Charles. Este belo marco foi construído em 1357, a ideia do rei Carlos IV.
Enquanto passeamos pela ponte, veremos estátuas dos santos, seus rostos desgastados olhando para baixo como se estivessem protegendo os segredos da cidade. O brilho suave da luz da lanterna lança uma atmosfera quente e convidativa. Enquanto paramos na ponte, as melodias dos músicos de rua, tocando violinos e flautas, entram, enchendo a noite com sua música gentil. À distância, a vista do brilho encantador do Castelo de Praga na colina é uma visão de se ver. De acordo com as lendas, a estrutura da ponte foi fortalecida com um ingrediente secreto, as gemas de ovos em uma argamassa. Acredita-se que esse elemento misterioso tem acrescentado sua própria força única à ponte, tornando um símbolo de resiliência e comunidade. Praga Castle, uma linda fortaleza onde a história ganha vida, está esperando por você. Enquanto atravessamos a ponte, subimos a colina a esse magnífico complexo, o maior castelo antigo do mundo. Seu local histórico está localizado no coração de Praga, e suas origens datam do século IX. Durante séculos, tem sido lar dos reis da Boêmia, imperadores e presidentes. No coração do castelo, você encontrará a Catedral de São Vitus, uma obra-prima verdadeiramente de tirar o fôlego da arquitetura gótica. Ao entrar, você será recebido pela bela visão de vitrais que lançam padrões coloridos no chão de pedra. O ar é preenchido com os aromas reconfortantes de madeira antiga e cera de vela, criando uma atmosfera quente e convidativa. Os tetos altos da catedral e esculturas intrincadas são como um livro de história viva e respiratória, contando a história de séculos de devoção. Há uma lenda adorável sobre o castelo. Dizem que dentro de suas câmaras secretas, Mists uma vez tentou transformar metais básicos em ouro. Outra maravilha da Idade Média é a maravilha da engenharia do relógio astronômico, que conta uma história durante a passagem do tempo. Se você estiver interessado em visitar, poderá encontrar a Praça da Cidade Velha, onde o relógio astronômico fica orgulhosamente na parede sul da Old Town Hall, construída às 14h10. É o relógio astronômico mais antigo do mundo. Quando a hora ocorre, uma pequena procissão de madeira de 2 apóstolos aparece, encantando o público com sua dança mecânica. Os rostos intrincados do relógio são muito mais do que apenas uma maneira de dizer o tempo. Eles também rastreiam as fases e movimentos da Lua, tornando-os uma maneira especial e pessoal de se conectar com o mundo natural. O Sol e os planetas. Segundo a história, depois que ele terminou o relógio, o mestre relojoeiro ficou cego para impedi-lo de fazer uma maravilha semelhante em outros lugares. Hoje, é um símbolo da criatividade e arte da velha praça da cidade de Praga. É um lugar onde o passado e o presente se encontram, com edifícios barrocos e góticos coloridos em cada esquina. Mesmo no silêncio dos cafés noturnos escondidos ao longo das ruas de paralelepípedos, você pode sentir o calor de seus terraços e cheirar o delicioso aroma de doces recém-assados. Estamos sentados à sombra da igreja de Nossa Senhora, e é como algo fora de um conto de fadas. Os gêmeos pináculos da igreja estão perfurando o céu. A praça tem sido local de muitos eventos históricos, de mercados medievais a demonstrações revolucionárias. Golden Lane é o beco dos alquimistas, onde os sonhos de magia ganham vida. O belo complexo do Castelo de Praga é o lar de Golden Lane, uma pequena rua pitoresca forrada com chalés encantadores e coloridos. Essas casas costumavam estar onde os guardas do castelo moravam. Diz a lenda que os ourives e os alquimistas estavam em busca da Pedra do Filósofo, uma substância mágica que se acredita ter o poder de conceder vida eterna e transformar o levante em ouro. Lane Cottages, agora amorosamente transformados em museus e lojas artesanais, convidam-nos gentilmente a imaginar o momento mágico em que a ciência e a magia se misturam. Entramos em uma pequena sala aconchegante, cheia de manuscritos antigos, frascos de vidro e símbolos misteriosos gravados no pergaminho. Enquanto caminhamos ao longo do rio Vava, onde as reflexões dançam na água quando a noite cai, quase podemos sentir o toque gentil da água espirrando e o ritmo distante dos sinos da igreja, criando um ritmo pacífico. Paramos em um pitoresco café costeiro, onde aquecemos as mãos em uma caneca de vinho quente e quente com canela. O aroma de castanhas assadas enche o ar, e a beleza da cidade parece quase fabulosa. O espírito de Praga, onde a magia, a história e o mistério se fundem, é sentido em toda a cidade. À medida que nossa jornada por Praga termina, damos uma última olhada nas silhuetas da cidade de torres contra o céu noturno. Praga Celestial é mais do que apenas um local de interesse. É uma cidade das histórias, onde todo canto mantém um segredo esperando para ser descoberto hoje à noite. Deixe o espírito encantador de Praga encher seus sonhos de admiração e beleza. Esta cidade mágica encantará seus sentidos com seu charme atemporal. Bons sonhos, querido viajante!
Que sua jornada para os lugares encantadores de Paris, a cidade do amor, seja cheia de admiração e beleza. Hoje à noite, vamos dar um passeio pelas encantadoras ruas de Paris. Uma cidade que encantou poetas, artistas e sonhadores por séculos com suas encantadoras ruas de paralelepípedos, marcos mundialmente famosos e atmosfera romântica. Paris é mais do que apenas um destino, é um estado de espírito. Deixe esta jornada sonhadora levá-lo a um lugar onde você sempre se sentirá seguro e bem-vindo. História, histórica, uma tapeçaria onde a história sussurra em todas as pedras. Paris, amorosamente chamado de La Ville Lumière, ou a Cidade da Luz, tem suas raízes no antigo assentamento de Litia. Esta bela cidade foi fundada por uma tribo celta chamada Parisi no século III AC. A cidade prosperou sob o domínio romano, tornando-se um movimentado posto comercial, e foi durante o período medieval que Paris realmente começou a florescer. No século XII, Paris era o lar da Universidade de Paris, uma das instituições educacionais de maior prestígio da Europa. A ascensão da dinastia do Cabo foi realmente positiva para a reputação de Paris na Europa. Paris é o coração da França há séculos, e já passou por todos os tipos de mudanças ao longo desse tempo. Tem sido local de grandes eventos como a Revolução Francesa em 1789, a Era Napoleônica e a ascensão da República Moderna. Cada época deixou sua marca, transformando Paris na cidade icônica que conhecemos e amamos hoje. Dê um passeio ao longo do Sena, onde o rio flui com histórias de romance. Nossa jornada começa ao longo do Sena, onde pontes graciosas se curvam graciosamente sobre a água, suas reflexões brilhando como joias à luz da lua. A Ponte Alexandra III, construída em 1900, é realmente uma das pontes mais luxuosas do mundo. É um belo símbolo da amizade franco-russa e é decorada com estátuas douradas de santos e outros detalhes adoráveis. Muitas pessoas consideram isso a ponte mais bonita de Paris ao longo do rio. Você encontrará livrarias encantadoras conhecidas como livrarias de segunda mão ao longo das teclas, oferecendo livros e impressões vintage. A tradição desses encantadores mercados de livros de segunda mão remonta ao século XVI, criando mercado literário ao ar livre semelhante ao Museu Vivo de Notre-Dame de Paris, uma ode à resiliência e grandeza gótica. Uma curta caminhada do rio nos leva à icônica Catedral de Notre-Dame, que a construção começou em 1163 durante o reinado do rei Luís IX. Demorou quase 200 anos para construir esta bela catedral gótica, e suas famosas torres gêmeas e janelas de rosa se tornaram símbolos de arte medieval. A catedral testemunhou muita história, incluindo a coroação de Napoleão Bonaparte como imperador em 1804. Foi danificada em um incêndio em 2019, mas atualmente está em andamento o trabalho de restauração para preservar sua herança. Hoje à noite, estamos em sua sombra. Imagine os ecos de Hunchback of Notre Dame de Victor Hugo e o toque de seus enormes sinos. Os sinos que tocam em tempos de guerra e paz são um belo lembrete de que estamos todos conectados. O bairro Latino, onde o conhecimento e a arte se entrelaçam, é um lugar como nenhum outro. Quando você atravessa a ponte, você entra em um espaço com o nome da língua latina falada pelos estudantes da Universidade Sorbonne, que foi fundada em 1257. Na Idade Média, essa área era um animado centro de aprendizado e criatividade, atraindo cientistas, filósofos e escritores. Hoje, suas ruas encantadoras e estreitas ainda se apegam ao mesmo charme medieval. Cafés como Le Mago e Café de FL têm sido cenário para encontros literários com grandes nomes como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Deixe a atmosfera quente e aconchegante de livrarias mal iluminadas e uma galeria de arte o transportar para uma época em que as ideias revolucionárias nasceram em uma xícara de café. O Museu Louvre é um palácio que foi transformado em um tesouro de arte. O Louvre, o maior museu de arte do mundo, fica a uma curta caminhada ao longo do Sena. Foi originalmente construído como fortaleza medieval no século XII pelo rei Filipe Auguste. Mais tarde, o rei François o transformou em um palácio real e ele lançou as fundações para sua coleção, adquirindo obras renascentistas. Durante a Revolução Francesa em 1793, o palácio foi transformado em um museu público, simbolizando o compromisso da França em tornar a arte acessível a todos. Hoje, é o lar de mais de 35.000 obras de arte, incluindo a impressionante Mona, a Vitória Alada de Sanra e a degradação de Vênus d'Eu. Enquanto você e eu damos um passeio pelas suas grandes galerias, vamos ser transportados de volta no tempo para a encantadora cidade de Paris. A Torre Eiffel, o farol da luz, brilha intensamente à noite, e as estátuas de mármore e as pinturas a óleo farão você se sentir como se estivesse andando por um país das maravilhas mágico e histórico. Em seguida, vamos ver a Torre Eiffel.
É um símbolo de Paris, projetado por Gustave Eiffel para a Feira Mundial de 1889. A princípio, os parisienses não gostavam muito disso. Eles chamaram de monstro de ferro, mas rapidamente conquistou o coração do mundo. Agora, é um símbolo de inovação e progresso, um farol de esperança para quem vê o futuro. Ao subirmos ao topo, imagine a alegria nos rostos da multidão de pessoas do século XIX, admirando as estruturas de engenharia de cima. A cidade se estende por toda parte, seus monumentos brilhando como estrelas. As luzes cintilantes da torre, adicionadas em 1985, continuam a fascinar os visitantes. Todas as noites, o MRA se torna um refúgio de artista, onde a criatividade flui pelas ruas de paralelepípedos. Continuamos nossa aventura em Martres, uma vila pitoresca que costumava ser um retiro rural. Mas no final do século XIX, tornou-se um ponto quente para a multidão boêmia. Artistas como Mona Van Gogh e Picasso viveram e trabalharam aqui, e eles capturou o charme da vila em suas pinturas. Agora, vamos escalar esses degraus para a Basílica Sacré-Cœur, construída em 1914. No céu noturno, as cúpulas brancas brilham como pequenas estrelas. A bela basílica foi construída para simbolizar esperança e paz após a Guerra Franco-Prussiana. Embora a guerra tenha terminado, as ruas ainda estão cheias de vida. Músicos, artistas e poetas mantêm o espírito artístico vivo. Este doce final do Partido Parisiense é como um gosto do paraíso a cada mordida. Terminaremos nossa aventura em uma pequena loja de pastelaria encantadora, onde o doce cheiro de bolos recém-assados nos fará sentir como se estivéssemos em um sonho delicioso. A história culinária de Paris está tão intimamente ligada à sua cultura que é praticamente inseparável. E não vamos esquecer as lojas de pastelaria que dominaram a arte de mimar, tornando cada mordida uma experiência verdadeiramente requintada. Não podemos se cansar da panna cotta, do brulé cremoso e da trituração satisfatória de açúcar caramelizado sob nossas colheres. Essas sobremesas caíram na história, graças a receitas seculares que nos lembram que em Paris, a comida não é apenas um meio de meios de subsistência, é a arte, o espírito de Paris, onde o amor, a arte e a história se fundem quando nossa jornada até Paris chega ao fim. Dê uma última olhada nas luzes cintilantes da cidade refletidas no céu, e então você estará pronto para voltar para o seu hotel. O velho Paris é mais do que apenas seus visões, é um sentimento, uma melodia que fica com você muito tempo depois de sair das ruas. Hoje à noite, deixe o espírito de Paris inspirar seus sonhos, enchendo-os de romance, criatividade e a beleza temporal de uma cidade que capturou o coração de milhões de pessoas. Soax de Jeracoes, querido viajante. Imagine-se passeando por lugares encantadores em Londres. Vamos dar uma volta pelas ruas de Londres, uma cidade onde história e modernidade se reúnem harmoniosamente. Todo canto conta uma história sobre reis, rainhas, poetas e aventureiros. Com seus marcos icônicos, pubs aconchegantes e vistas para o rio, Londres é um lugar onde os sonhos são construídos com a herança de séculos. Feche os olhos e deixe essa jornada levá-lo ao coração da cidade. Venha ver a bela tapeçaria da história da Inglaterra, onde o passado e o presente se encontram. Londres tem uma história rica que remonta ao Times Roman. Foi fundado como Londinium em torno de 43 DC, e suas origens são realmente fascinantes. A cidade estava em um ótimo local ao longo das margens do rio Thames, e rapidamente se tornou um importante centro comercial. Ao longo dos séculos, tornou-se a capital de um império em expansão. Foi aqui que eventos importantes como a conquista normanda em 1066, o grande incêndio de 1666 e a coroação dos monarcas. Na abadia de Westminster, enquanto passeamos pela cidade hoje à noite, vamos imaginar os ecos dos cavaleiros medievais, a grandeza da elegância vitoriana e a resiliência dos londrinos durante a Segunda Guerra Mundial Blitzkrieg. Em todos os capítulos, encontraremos um pedaço da história capturado em suas ruas e monumentos. Enquanto passeamos em um ritmo de lazer, o rio reflete os séculos, e a música flui gentilmente. A partir daí, começaremos nossa aventura ao longo do belo rio Thames, onde suas águas dançam e brilham à luz da lua. A amada Ponte da Tower, que foi construída em 1894, fica alta e orgulhosa com suas belas torres góticas e passarelas convidativas. Venha e observe a ponte subir suavemente, deixando os navios passarem. Não é um belo lembrete da herança marítima de Londres? Do outro lado do rio, você verá um edifício moderno que realmente se destaca. Chama-se o Skolka, e tem a forma de um piercing no céu. É um símbolo do crescimento e espírito da cidade. Ao lado de HMS Belfast,
um navio de guerra da Segunda Guerra Mundial que agora é um museu, fica pacificamente no rio Tâmisa. É um lugar onde você pode aprender sobre as pessoas corajosas e resilientes que navegaram naquelas águas. A Torre de Londres, enquanto isso, fica a uma curta caminhada. É uma fortaleza envolta em história e mistério, construída por William, o Conquistador. Desde 1066, é servido como palácio real, prisão e tesouro. É conhecido por abrigar joias, incluindo as deslumbrantes joias da coroa imperial. A estrela de US$ 530 da coroa e diamante da África. Enquanto vagamos por seus corredores de pedra, imagine os sussurros dos prisioneiros, incluindo Anna Bering, que conheceu seu trágico destino aqui. Os guardas do imã, ou comedores de carne, continuaram a guardar esse local antigo, sua presença nos ligando ao passado medieval da cidade. St. A Catedral de Paulo é uma obra-prima arquitetônica que chega aos céus. Em seguida, vamos ver a impressionante Catedral de São Paulo. Foi projetado por Sir Christopher Wren após o grande incêndio de Londres em 1710. Você pode acreditar que sua cúpula icônica é uma das maiores do mundo? É uma visão familiar para os londrinos há mais de 300 anos, em pé e orgulhosos no horizonte da cidade. Os grandes arcos dos mosaicos caprichosos e a luz de velas suaves representam as orações solenes que foram sussurradas aqui em momentos de reflexão nacional, de casamentos reais a funerais. Enquanto você imagina Sir Winston Churchill subindo a escada estreita para a Galeria Visper, onde mesmo sussurros suaves podem ser ouvidos no lado oposto da Galeria Golden em Londres, espalhando-se como uma tapeçaria abaixo, a história se desenrola em todas as direções da Abadia de Westminster. Você já visitou a Abadia de Westminster? É um imperdível quando você está em Londres. É um belo marco gótico com 1000 anos de história. As coroações ocorreram lá desde 1066, começando com William, o Conquistador. Hoje, é um símbolo de continuidade e tradição. Ao visitar, você passe pelos salões sagrados da abadia, passando pelos sepultores de monarcas e memoriais a grandes poetas e mulheres escritores. No canto dos poetas, você encontrará os túmulos de Geoffrey Chaucer, Charles Dickens e Jane Austen. A abadia fez parte de alguns dos momentos mais memoráveis da história britânica. Foi aqui que o príncipe William e Catherine Middleton se casaram em 2011, criando uma ocasião alegre que foi testemunhada por toda a nação. A abadia também é uma prova do espírito da democracia, pois está localizado muito próximo às casas do parlamento e ao icônico Big Ben. Vamos atravessar a rua e visitar as icônicas casas do parlamento, também conhecidas como Palácio de Westminster. Eu sei que você ficará impressionado com a arquitetura gótica do avivamento. No coração da cidade, você encontrará as grandes e imponentes pináculos do Big Ben, a campainha icônica brígada em Elizabeth Tower. Enquanto ficamos na ponte de Westminster e ouvimos a greve do relógio, o som de seus sinos marcando a passagem do tempo ressoa pelas gerações. As luzes pulando nas paredes acrescentam um toque de magia a esta cena histórica em Covent Garden, um porto aconchegante onde o charme e a cultura se reúnem. Nossa próxima parada é o Covent Garden, uma área vibrante conhecida por seus animados artistas de rua, boutiques encantadoras e cafés convidativos. Nos anos 1600, era o lar do maior mercado de frutas e vegetais de Londres. Hoje, tornou-se um vibrante centro cultural com teatros, lojas e a Royal Opera House. Enquanto passeamos pela encantadora praça de paralelepípedos, somos recebidos com os deliciosos aromas de castanhas assadas e bolos recém-assados. As melodias suaves de violinos e violoncelos tocam em segundo plano, criando uma atmosfera pacífica enquanto desfrutamos do nosso passeio pela noite pelo Palácio de Buckingham, a casa do Royals. Estamos indo para o Palácio de Buckingham, a residência oficial do monarca britânico desde a época da Rainha Vitória. A fachada majestosa do palácio, banhada em um brilho suave e convidativo, exala uma sensação de grandeza e elegância. Enquanto ficamos em frente ao portão, é fácil imaginar uma cerimônia de mudança da guarda, com soldados em casacos vermelhos e boinas de couro marchando em perfeita sincronia. Este palácio histórico tem sido pano de fundo para muitos eventos significativos, incluindo aniversários e aniversários reais. E que melhor maneira de terminar nossa noite do que reunir um pub aconchegante na lareira, compartilhando histórias sobre bebidas quentes e uma conversa alegre. Vamos entrar em um pub clássico de Londres, onde você se encontrará cercado pelo acolhedor charme de um bar após o outro. A bar, 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 a bar,
a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, a bar, 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 uma barra. Bar, a 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 bar. A bar, 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 bar. Imagine a atmosfera acolhedora e acolhedora de um pub de Londres, onde o zumbido da conversa e o taco de óculos criam uma sinfonia alegre. Esses lugares não são apenas beber, eles estão reunindo pontos onde histórias antigas e novas são compartilhadas e estimadas. Ao concluirmos nossa jornada pela encantadora cidade de Londres, vamos levar um momento para apreciar a vingança vibrante de sua história, sustentabilidade e charme. Olhe ao seu redor enquanto encerramos esta aventura. Não perca a chance de ver a brilhante paisagem urbana de Londres uma última vez. Esta cidade dos contrastes é o lar de torres medievais e arranha-céus de vidro, onde tradições antigas e inovações modernas coexistem harmoniosamente. Hoje à noite, deixe o espírito de Londres inspirar seus sonhos com aventura, sabedoria e charme atemporal. No coração da cidade, você encontrará um lugar que resistiu ao teste do tempo. Caro viajante de maravilhas históricas, Roma, a eterna cidade de maravilhas antigas, está esperando por você. Hoje, vamos viajar no tempo para Roma, uma cidade eterna onde as ruínas antigas se destacam como monumentos para o passado glorioso, e ruas estreitas zumbem com a vida moderna de imperadores e artistas. Por mais de 2 anos, foi o berço da civilização, cultura e beleza. Ao caminhar por suas ruas lendárias, você sentirá sua mágica transportar você para um lugar onde a história vive. Venha comigo em uma jornada mágica ao longo do tempo. Vamos explorar a ascensão e queda dos impérios, assim como na Roma antiga. A bela cidade de Roma foi fundada em 753 AC. Segundo a história, os irmãos gêmeos Romulus e Remus foram criados por uma lobo feminina. Desde o seu humilde começo como um pequeno reino, Roma se transformou em uma poderosa república e depois um império. Com o tempo, expandiu sua influência para cobrir grande parte da Europa, norte da África e Oriente Médio. A cidade teve tanta sorte. Foi escolhido como lugar onde foram construídos grandes imperadores como Augustus, onde foram construídos edifícios incríveis como o Arco de Agosto e onde os bravos soldados de Júlio César venceram batalhas importantes. Mesmo depois que o Império Romano Ocidental caiu em 476, a bela cidade de Roma permaneceu um grande centro de influência. Tornou-se o coração do Renascimento e, mais tarde, tornou-se o lar da cidade do Vaticano. Você ainda pode ver as camadas históricas preservadas nas ruínas das igrejas e quadrados. Cada um conta uma história diferente sobre o legado duradouro da cidade. Por exemplo, você pode visitar o Coliseu, a Arena da Glória, onde os gladiadores lutaram e a história foi feita. Vamos começar nossa aventura juntos no Coliseu, um dos símbolos mais amados da Roma antiga. Essa magnífica estrutura foi construída em 0 DC sob a direção do imperador Tito. Este grande anfiteatro foi construído para acomodar até 50 pessoas. Imagine o rugido da multidão quando os gladiadores entraram na arena, seus destinos determinados por suas habilidades. Por um capricho, o imperador e eu passeamos pelos antigos corredores, e a luz da lua lançou sombras suaves nas pedras desgastadas. O Coliseu é um belo lembrete da grandeza de Roma e do amor de seu povo pelo espetáculo e entretenimento. Deixe a brisa fria acariciá-lo enquanto você entra em um piso antigo, onde a história sussurra em cada rachadura. Forum Romano. Imagine passear por uma civilização antiga onde a política, a religião e a vida cotidiana se entrelaçam.
A uma curta caminhada do Coliseu é o Fórum Romano, uma vez o coração vibrante da vida social da Roma antiga. Comerciantes de imagens que trocam bens, senadores responsáveis pela política e padres realizando rituais sagrados. O Fórum era o lar de templos importantes, basílicas e quadrados de mercado. O que o torna o coração da cidade enquanto caminhamos pelas ruínas? Imagine o esplendor do Templo de Saturno e as casas das Virgens Vestais. Embora as ruínas possam ser usadas, elas são uma prova de uma época passada, um lembrete de uma época em que os imperadores andavam esses jardins. Música. Agora, vamos nos aventurar no Panteão, um templo dedicado aos deuses, onde a arquitetura e a divindade se entrelaçam. Essa maravilha arquitetônica foi originalmente construída em 27 AC por Marcos Agripa e, posteriormente, reconstruída pelo imperador Adriano por volta de 118 DC. Isto era um templo dedicado a todos os deuses romanos. Sua cúpula maciça com óculo central ainda é a maior cúpula de concreto não reforçada do mundo. Quando entramos, o mármore frio sob nossos pés e o eco suave dos passos criam uma maravilhosa sensação de reverência. O óculos no topo permite que o luar se infiltre, lançando um brilho suave nas paredes e estátuas de mármore. Hoje, o Panteão não é apenas uma igreja, é também um lugar onde muitas figuras famosas são colocadas para descansar. Um dos destaques é a Fonte dos Bons Desejos Fortuna, criada pelo renomado artista Rafael. De acordo com a crença antiga, disse que essa fonte concede desejos e realiza seus sonhos realidade. Ao chegarmos à Fonte Trevi, uma das fontes mais impressionantes do mundo, construída em 1762, não podemos deixar de sentir uma sensação de admiração e admiração pela beleza dessas maravilhas antigas. A fonte é absolutamente deslumbrante. Possui um design majestoso de barracuda com belas estátuas de Netuno, Néutis e criaturas do mar mítico. O som suave da água corrente é a maneira perfeita de criar uma atmosfera calmante, especialmente para uma visita à tarde da noite. Há uma tradição adorável aqui. Se você soltar uma moeda na fonte, disse que você será levado de volta a Roma. Feche os olhos, faça um desejo e ouça sua moeda cair na piscina, juntando-se aos sonhos de inúmeros visitantes antes de você. Bem-vindo ao Centro de Arte e Vida Piazza Navona, onde a beleza e a cultura se fundem. Chegamos a Piazza Navona, uma praça animada construída no local de um antigo estádio romano. Existem 3 fontes magníficas na praça, incluindo a fonte dos 4 rios de Berine. A praça, que representa os maiores rios do mundo, o Nilo, Ganges, Danúbio e Rio de la Plata, está movido com a vida. No Vaticano, o coração espiritual de nosso mundo, os artistas pintam belos retratos, músicos tocam melodias gentis e casais saboreando café expresso em um café ao ar livre. O ar está cheio dos deliciosos aromas de castanhas assadas e pizza recém-assada, convidando você a parar e aproveitar tudo. Simplesmente não nos sentimos completos se não tivéssemos visitado o Vaticano, o menor estado independente do mundo e o centro espiritual da Igreja Católica. A Basílica de São Pedro, projetada por Michelangelo e Bernini, é uma obra-prima da arquitetura renascentista. Quando você entra na Basílica, você ficará surpreso com a grandeza de seu teto abobadado e a escultura de graça e tristeza de Michelangelo. A Praça de Péter é um lugar onde você pode sentir a história e o espírito acolhedor de Roma no momento em que entra. Imagine os peregrinos que se reuniram lá, e os discursos importantes proferidos da varanda papal. Ao apreciar a beleza desta praça, cheia de colunas que parecem alcançar e recebê-lo, você terá uma noção do espírito de Roma. Quando sua jornada pela cidade termina, dê uma última olhada nos monumentos iluminados e nas ruas de paralelepípedos. Roma é mais do que sua história, é um sentimento, um lugar onde o passado e o presente coexistem em harmonia. Hoje à noite, deixe o espírito de Roma inspirar seus sonhos, enchendo-os de aventura, arte e a beleza temporal de Roma. Uma cidade que resistiu ao teste do tempo, e que continuará sendo forte para você. Caro viajante de maravilhas antigas.